Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos reunidos nesta noite para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está nos dando uma oportunidade nesta noite de louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Aleluia. Quero manifestar a alegria de estar com vocês. É uma honra estar em coinonia, em comunhão, vivendo a verdadeira presença do Senhor. Como diz as Escrituras lá em Neemias, capítulo 8, que diz: esse é o dia preparado pelo Senhor. Por isso não vos entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não somos frutos do acaso, irmão. Nós estamos aqui, sim, tomamos uma decisão para estar nesse lugar. Nós fomos convidados pelo Espírito Santo de Deus, mas atendemos a esse convite. E todos nós, quando saímos das nossas casas, deixamos o nosso aconchego e decidimos vir para este lugar. E acredito seriamente que Deus, Ele tem uma porção da palavra de Deus, dele, para que possa nos alimentar. Eu convido que você leia no capítulo de Gênesis, capítulo 39, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 39, vamos ler de 1 a 15 e depois no capítulo 40, de 1 a 8. Gênesis capítulo 39, de 1 a 15, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Diga, por amor de José. E abençoou o Senhor, e foi sobre tudo que tinha na casa e também no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E diz assim o versículo 7: Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que tem em sua casa. Comigo entregou na minha mão tudo o que tem. Porém, a ninguém há maior em sua casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. E como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando eles ouvido para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa ali estava. E ela lhe pegou pela veste, e dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na sua mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixava a sua veste em sua mão e fugia para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxeste-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-me comigo, e eu gritei em grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, eu o levantava a minha voz e gritava. Deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Aí no versículo 21 diz assim: O Senhor
E ele pôs a sua veste, 16, ele pôs sua veste perto de si, e até o seu senhor veio à sua casa. Então falou conforme a mesma palavra, dizendo: vê a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. Aconteceu que, levantando a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, e a sua ira se acendeu. E o Senhor de José tomou e entregou a casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Ali esteve na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre a sua benignidade, e deu-lhe graça aos seus olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou à mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amado Deus, amado Senhor, nós queremos te agradecer, esta é a tua palavra. Senhor, meu Deus, nós já tivemos a oportunidade de trilhar sobre outras vertentes nesta passagem, mas, Senhor, tu nos desse uma palavra nesta noite para compartilhar com a tua igreja. Esta é a tua palavra, Senhor. É por isso que, com temor e tremor, estamos diante de ti e entregaremos aquilo, Senhor, que tu colocasse em nosso coração. Assim, Pai, nós te louvamos e a tua igreja te aplaude nesta hora. Meus amados irmãos, essa passagem bíblica lida nesta noite, bastante conhecida, muito utilizada por pregadores, por público semelhante a este que está diante de mim. A ideia que o Senhor colocou no meu coração para tratar com vocês nesta noite é sobre um tema que eu estou até tomando um pouco da missão com jovens. Um encontro pode mudar tudo. Tive até a oportunidade de compartilhar e o Espírito Santo me convidou para compartilhar também com a igreja aqui nesta noite. Sabemos que nossas vidas é composta por muitos encontros. Nós sabemos que Deus, Ele dirige na trajetória da nossa vida, nos conduzindo a lugares e a pessoas que muitas vezes nós mesmos não planejamos encontrar, conhecer. E sabemos que no meio dessa trajetória, também por situações que normalmente nomeamos por desencontros. Porque a nossa vida ela não é composta só de alegria e de lugares altos. Muitas vezes somos conduzidos a determinados encontros, promovidos por Deus, vamos dizer assim, e outros conduzidos pelas nossas decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida que vamos ser levados a situações ou a pessoas ou questões que nós não deveríamos ser conduzidos. Mas também Deus, Ele trabalha conduzindo a trajetória da nossa história. Quantos de nós aqui já fomos conduzidos a situações, a lugares e a pessoas que foi um verdadeiro motivo de alegria, de trazer regozijo por saber que algumas coisas aconteceram na nossa vida. Mas sabemos também que muitas vezes, por situações ou decisões que nós tomamos, muitas vezes somos conduzidos a determinados lugares e circunstâncias que nós não nos agradamos. Costumo sempre dizer que tem coisas do nosso passado, situações que nós nos encontramos, que quando só em lembrar dos vexames e situações que passamos, isso estremece a nossa alma. Me alegro em refletir sobre essas situações contidas nessa porção das Escrituras. Tive a oportunidade, como eu já disse, de conversar um pouco ali com a missão de jovens, e Deus nos trouxe uma palavra revelada ao nosso coração. Falar sobre tudo isso para nós é muito fácil. Foi isso que eu falei para eles e volto a dizer aqui. É muito fácil falar sobre a história de José, sobre como ele estava dentro da casa do seu pai,
como ele tinha o afago, o carinho de Jacó, vamos dizer assim, a irmandade, juntamente ali com seus irmãos. Mas em alguns momentos, por ser o filho da velhice, por ser exatamente o filho que Jacó teve com idade já avançada, Jacó tinha um certo afago com José, tinha um certo mimo, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. E José era também apegado pelas características que a gente vê nas Escrituras, que Jacó também era muito pegado a Jacó. E Jacó toma uma decisão e prepara uma vestimenta, que quando naquela época se fazia uma vestimenta justamente de cores, representava justamente, era uma vestimenta de honra. Então, vamos dizer assim, era um cuidado de Jacó, justamente com José. E ele faz isso, e isso já gera uma inquietação dentro do seio familiar, porque os seus irmãos já o via sendo destacado por seu pai. Nós não sabemos, sim, irmãos, os méritos pelo qual plenamente Jacó fazia isso. O fato é que ele fez, e ali tinha todo o afago com José. A Bíblia também fala que José também era um filho que também dava atenção ao seu pai e era muito bom de receber orientações. Mas diz a palavra de Deus que, num determinado momento, José teve alguns sonhos, e ele decidiu compartilhar com os seus familiares. O primeiro, em particular, com os seus irmãos. Estando ele chega para os seus irmãos e diz assim: olha, eu tive um sonho, e eu estando no campo, cada um atando seus molhos, nós estávamos no período de colheita, nós estávamos fazendo a colheita, e de repente eu organizava os meus molhos, vocês também, mas o que é que acontecia? O meu molho ficava em pé, e os de vocês se curvavam, justamente se curvando diante do meu. Aquilo gerou uma inquietação muito grande dos seus irmãos, e logo começou a questionar a José: por acaso nós vamos nos curvar diante de ti? O que não estava bom teve espaço para ficar pior. José teve outros sonhos, e em destaque um, pelo qual ele agora não conta apenas aos seus irmãos, ele conta aos seus irmãos e conta também ao seu pai. E diz assim: e apresentando os seus irmãos, ouvindo seus irmãos, o que José tinha, o sonho que ele tinha contado, agora ele fala do sol, da lua e 11 estrelas que se aproximava, e era como que fosse um ato de reverência ao próprio José. Meus amados irmãos, nesse momento, o próprio pai de José, ele começa a se inquietar, e ele vai e faz um questionamento e diz: que sonho é esse que tu sonhasse? Por acaso a tua mãe, o teu pai e teus irmãos vão se curvar diante de ti? Naquele momento que ele faz aquela indagação, existe um hiato, existe um silêncio nessa narrativa, quando o pai de José, Jacó faz essa pergunta para José. Mas diz a palavra logo depois, complementando, que Jacó, percebendo aquela indagação que foi feita e houve um silêncio, diz que ele guardou aquilo em seu coração. Uma coisa que nós observamos, que quem tem uma experiência com Deus e tem vivência com Deus logo começa a identificar aquilo que é fruto da mente humana e aquilo que tem fundo espiritual. Eu creio verdadeiramente que quando Jacó ficou ouvindo todo aquele relato e a sequência, e de repente até a inocência de José de contar aquele sonho, porque cada vez que ele contava aquele sonho, mais complicava ficava a convivência dele na casa com os irmãos dele. O que chamou a atenção nesse texto foi o pronto atendimento de José, quando seus irmãos vai justamente cuidar dos rebanhos do seu pai, vai para uma terra distante e vai cuidar dos animais. E o seu pai chega e diz assim: José, não foi os teus irmãos para o campo? Sim, meu pai, foi. Eu te peço uma coisa: junta a provisão
e vê como é que ele está. Vai lá ao encontro dos teus irmãos. Essa ministração, o Senhor falou muito ao meu coração sobre este ponto, o encontro. Meus amados irmãos, eu e você, como já foi dito, muitas vezes nós somos conduzidos pelo Senhor e somos conduzidos pelas nossas escolhas para lugares e cenários que nós não sabemos o que vai acontecer. Nem passava de longe nem de perto da cabeça de José o que iria acontecer com ele. Mas o que é interessante, o que eu destaco nessa passagem, que quando José escuta a ordenança do seu pai para levar a provisão para os seus irmãos e ver como eles estavam, e não só eles, mas também o rebanho. E logo ele manifesta: eis-me aqui. Foi Jacó falar sobre a necessidade dele cumprir um propósito, logo ele obedeceu e disse: eis-me aqui. O que eu observo que nem sempre, quando você obedece à voz de Deus, quando você faz o que Ele quer, isso quer dizer que você vai ter um caminho simplesmente plano. Isso não quer dizer que você não vai lidar com circunstâncias complicadas, seja fora da família ou dentro da família. Diz a palavra de Deus que ele, pronto, no momento em que o pai, ele diz assim: vai lá e vê como os teus irmãos estão, vai lá e leva a provisão para eles. Ao ele se aproximar de onde os seus irmãos estavam, a primeira coisa que eles, olhando de longe, disseram: lá vem o sonhador mor. Uma maneira pejorativa de dizer: lá vem aquele que só vive sonhando. Meus amados irmãos, as grandes conquistas não serão dos que dizem apenas ser sonhadores, mas do que dizem não só o sonho, mas também o que diz: eis-me aqui. Nós observamos que José não era apenas um grande sonhador. José não era alguém que vivia de sonhos e sonhos. Sim, isso era permeado na vida dele. Deus tem uma maneira de falar com ele através dos sonhos. Mas logo nós identificamos alguém que não apenas sonha, mas alguém que também realiza. Prové tanto que quando o seu pai diz assim: eu quero que você leve provisão para os seus irmãos e vê como é que eles estão, de repente Jacó poderia escolher qualquer outra pessoa, poderia escolher outros servos que tinha na casa dele, mas não, ele decidiu que José fosse. Eu penso que naquele momento era como que dissesse para José: deixa esses comentários dos teus irmãos para lá, simplesmente me obedece, vai lá, pega as coisas e vai ver como eles estão. E a palavra diz que pronto, José chega e diz: eis-me aqui, meu pai. A reflexão que eu quero trazer nesta noite, que muitas contradições que eu e você pode passar na vida, nem sempre vai ser por fruto de desobediência. Eu quero lhe dizer que tem situações que acontecem, que mesmo você fazendo tudo que Deus quer, tudo que o seu pai manda, no entanto você vai encontrar situações complicadas. Mas quais são as verdades espirituais que encontramos nessa passagem que o Senhor ministrou ao meu coração? O primeiro ponto: a comunhão com Deus sempre fará a diferença nos encontros da nossa história. Escute bem, a comunhão com Deus sempre fará a diferença nos encontros de nossa história. Não importa o cenário que você vai encontrar na sua vida. O que importa é se Deus está presente em cada parte, aleluia, do que Deus está preparando para mim e para você. Porque muitas vezes somos confrontados, muitas vezes a nossa alma questiona, porque de repente nós temos uma vida de dedicação. Não estou falando de perfeição, irmão, porque perfeição nenhum de nós temos, mas estamos a caminho da perfeição. A palavra de Deus diz que a luz do crente é semelhante à luz da aurora, que ela nasce e ao passar do seu tempo, ela chega a uma estrutura de luz perfeita ao meio-dia. A iluminação do sol do meio-dia não é a mesma daquela que inicia. Todos nós somos confrontados e conduzidos para uma vida de perfeição, mas todos nós temos defeitos e situações que precisamos melhorar. Então não importa o cenário da vida, o que importa é se Deus está presente na sua história. Quando discorremos essa passagem
José foi enviado ao encontro dos seus irmãos, ao pedido do seu pai Jacó. Devido ao ciúme e à trama dos seus irmãos, José, ele é chamado de sonhador mor. Ao se aproximar, mesmo trazendo provisão, normalmente aqueles pastores que cuidavam dos pastos, quando se distanciavam da sua casa, passava dias distante da sua casa, cuidando dos animais. Quando vinha uma provisão da sua casa, eles se alegravam. Por quê? Porque sabiam que viam o quê? Alguma coisa especial da casa do seu pai. Mas ao eles verem a José se aproximando, eles esquecem até disso, eles ignoram até a provisão que ele poderia estar trazendo. O que ele se preocupa é com a inquietação na alma que eles tinham com aquilo que José contava através dos seus sonhos. Meus amados irmãos, ao se aproximar, nós sabemos, nós não vamos discorrer tanto sobre os detalhes do que aconteceu com José em particular, porque todos nós, é de conhecimento da igreja, que ao José se aproximar dos seus irmãos, existe uma conferência, vamos dizer assim, e alguns decidiram até dar cabo da vida de José. Mas até que um deles, de repente, olha e diz assim, olha, nós não vamos matar, isso seria algo muito pesado. Imagina o choro do nosso pai acerca disso. Imagina, mas nós não suportamos mais a convivência com esse irmão sonhador. Não dá para suportar mais a convivência com ele. Não basta os afagos do nosso pai com ele, por ser filho da sua velhice, e de repente tem tanto cuidado com ele, e ainda por tabela ele ainda é sonhador, e conta uns sonhos estranhos, uns sonhos como nós fôssemos se submeter a ele. Nós sabemos que numa situação dessa se torna uma situação muito complicada. Parece que a atitude de obedecer conduz um obediente a um cenário de sofrimento, fazendo valer o que o mundo prega, que a vitória é dos mais espertos. A vitória é daquele que usa o jeitinho. A vitória é daquele que sobrepõe o outro, enganando, trapaceando. A resposta que a gente observa desse momento, diante disso, o mundo tenta nos ensinar que não vale a pena obedecer, não vale a pena se curvar dentro da vontade de Deus. O mundo nos ensina que o melhor é viver como nós pensamos. José não. José obedecia ao seu pai. José obedecia, diz que ele era bom de relatório, ele conduzia o relatório ao seu pai. E logo o seu pai pega ele e diz assim, vai lá e vê como é que estão eles, como é que estão os rebanhos, para ver se não teve perda de rebanho, e aproveita, leva alimento. Ali eu vejo a figura também de Jacó fazendo um exercício correto na vida de José. Porque ele poderia chegar e dizer, tu és o filho mimado, fica aqui, não. Vai lá e serve a teus irmãos. Quem sabe Jacó fez isso até para atenuar aquela situação de conflito familiar. E diz assim, vai lá e leva a provisão, serve aos teus irmãos. Mas a palavra de Deus fala que quando ele chega, de repente tem uma trama que quer conduzir até para a morte de José. Mas um deles, o Rubens, chega e diz assim, não, nós não vamos matar o nosso irmão. Bora fazer um negócio, está vindo uma carruagem de ismaelitas. O que é que a gente faz? A gente não mata, a gente simplesmente vende ele. E diz que conduziram José para a cisterna, e na cisterna ficou ali aguardando até que foi vendido aos ismaelitas. O que norteia essa ministração hoje é sobre o poder dos encontros. Através dos sonhos de José, o seu pai o conduz para encontrar os seus irmãos para levar provisão. E ali ele se depara com algo que ele não esperava. Eu imagino na cabeça dele a alegria de conduzir alimento, provisão para os seus irmãos, e logo está de volta para estar no braço do seu pai, para continuar aquelas conversas boas junto, ouvindo as conversas de Jacó, mostrando o que Deus fez quando ele teve aquele encontro lá no Peniel. Quem sabe Jacó conduzindo as suas histórias de experiência com Deus. Quem sabe José gostava de ouvir essas histórias. E tudo na cabeça de José conduzia
para que ele pudesse voltar para a sua casa. Mas ali seria um encontro que não mais o tornaria a voltar para a sua casa. Meus amados irmãos, nós precisamos compreender que aquilo que nós chamamos de contradições, aquilo que nós chamamos muitas vezes em nossa vida, aquilo que nos traz tristeza e angústia, a gente pode muitas vezes ficar prostrado, angustiado e dizer: Deus me abandonou. Quem sabe José, diante daquele cenário de ser pego de surpresa com os seus irmãos, quando pega a sua veste, tira a sua túnica, e ao tirar a sua túnica, rasgam, e ao rasgar, isso simbolizava justamente algo que aconteceria com Jesus. Porque pegaram as vestes de Jesus, rasgaram, e fizeram sorteio sobre as suas vestimentas, mas algo estava dentro do controle de Deus. O que estava acontecendo com José naquele momento? José deve ter tido uma confusão em sua mente, quem sabe ficou inquieto: como é que eu obedeço meu pai e como consequência eu recebo a ira dos meus irmãos? Parece que a atitude de obedecer conduz um obediente a um cenário de sofrimento, fazendo valer o que o mundo prega: a vitória dos mais espertos, dos contadores de história. A pergunta de Jacó para os seus filhos: cadê o teu irmão, quando eles retornaram para a sua casa? E o que foi que eles contaram? Contaram uma história, criaram uma narrativa. E apresenta as vestimentas de José ensangrentada, porque foi morto um animal, para que pudesse dizer que ele foi destruído. Ou seja, o sonhador está fora de cena, o sonhador já não vai perturbar, o sonhador já não vai inquietar. Nós não vamos ter que suportar aquele sonho de José. Mas naquele momento, diz que o seu pai se entristece e chora muito. Mas o que os irmãos de José não levaram em conta, que uma das coisas, um dos princípios que prevalece a relação de Deus com os homens, é a verdade e a justiça. Naqueles momentos, eles poderiam até esconder José. Naquele momento, eles puderam colocar José dentro daquela cisterna. Eles chegaram a vender e contaram uma história para o seu pai, contando uma grande mentira, uma injustiça. Mas Deus é o que controla todos os fatos da face da terra. Tudo ficou incerto para José a partir daquele momento. Podemos imaginar como deve ter sido confuso a mente do jovem obediente, a recompensa pela retidão e fidelidade ao seu pai, agora retirado do convívio dos seus, colocado em uma cisterna, ameaçado até de morte, depois vendido para os mercadores ismaelitas. Tudo parece um grande desencontro. O que permeia essa ministração é falando sobre encontros e desencontros da nossa vida. Mas o que eu quero lhe dizer, até aquilo que parece para nós um desencontro, quando nós estamos na dispensação de Deus, o desencontro é apenas um propósito de Deus, para Ele fazer o que lhe apraz. Aleluia! Eu vim nesta noite para lhe dizer: se você se depara num cenário que de repente você vê como desencontro, mas se você continua fiel a Deus, se você continua buscando a Deus, saiba, Ele está preparando tudo para um desfecho diferente. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! A segunda coisa que eu aprendi nessa passagem: a bênção do Senhor sempre influenciará a nossa geografia. Quem prepara o bom encontro é Deus. O Senhor estava com José, não mais agora dentro da cisterna, nem tampouco no caminho onde os ismaelitas conduziram ele. Deus conduziu para que José chegasse na casa de Potifar. E ao chegar na casa de Potifar, como servo, comprado, diz que Potifar compra José. E diz que José, quando começa a desenvolver a sua atividade ali naquele lugar de servidão, muitas vezes chorando, angustiado, com saudade do seu pai,
mas continuava servindo com a mesma desenvoltura que fazia dentro da casa do seu pai. E diz a palavra de Deus que tudo que José fazia, aquilo prosperava, fosse dentro da casa, fosse no campo, e tudo que foi colocado na mão de José, aleluia, Deus fez prosperar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca a geografia da nossa história estabelecerá o nosso relacionamento com Deus. Pelo contrário, o nosso relacionamento com Deus interferirá diretamente na geografia das nossas influências. Aleluia, nunca deixe de crer nisso. Você pode estar em cenário totalmente adverso, em situações totalmente complicadas, mas se Deus está comigo, se Deus está com você, é uma questão de tempo, a vitória acontecerá. Quando compreendemos que nossa maior dificuldade não será a situação financeira, quando compreendermos que a nossa situação complicada não vai ser a falta de afeto dos nossos irmãos, quando a gente compreender que nossa maior falta não será o local de afago que possa nos aplaudir e nos elogiar, nós precisamos compreender que a maior falta que pode ter na vida de um homem e de uma mulher é a presença de Deus. Porque se Deus está presente na nossa história, nos conduzam para onde quiserem conduzir, possam fazer as narrativas que quiserem dizer, podem contar a história que quiserem acerca da minha vida e da sua vida. O que importa é o que Deus está olhando para a minha vida e para a sua, e dizendo: eu estou no controle da sua história. Aleluia, a sua decisão de obedecer, a sua decisão de se dedicar a realizar. Vamos acabar com esse entendimento que José era um mero sonhador. Não, José não era um mero sonhador. José colocava a mão na massa, mesmo na casa de Potifar. Ele poderia ser a pessoa mais frustrada, mais angustiada. Por que vou me dedicar à casa que não é minha? Eu fui vendido, eu chorei, eu estou em angústia, com saudade do meu pai. Mas diz a palavra de Deus que José se dedicava a fazer tudo com proeza, fazer tudo com diligência, dentro do campo e dentro da casa. Aleluia, a bênção do Senhor sempre influenciará a nossa geografia. Quem prepara o bom encontro é Deus. O Senhor estava com José na casa de Potifar e fez prosperar em tudo o que ele fez. Diz o versículo: e tudo que fazia na casa de Potifar, Deus o fez prosperar a ponto de dominar a casa e o campo. Tudo estava na mão dele. Tudo estava no domínio dele. Quem sabe José já estava se acostumando com o seu nível de influência dentro da casa de Potifar. A gente vai ver em algumas fases da vida de José uma certa acomodação. Tudo bem, uma grande frustração, mas agora eu já estou chefiando tudo dentro da casa de Potifar, tudo dentro do campo. Aonde eu coloco a mão começa a prosperar, e eu estou muito bem na figura do meu Senhor. Ele gosta de mim, tudo que eu faço prospera. Quem é que não gosta de ter alguém diligente dentro da sua propriedade, fazendo aquele lugar prosperar? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa que é preciso entendermos: quem se mantém fiel também enfrentará encontros e desencontros, de tentações, perseguições, mas resistindo os dias maus, Deus usará a injustiça para o cumprimento dos seus propósitos. Nós precisamos compreender nesta noite que Deus está na condução da nossa vida, independente se seja o local que você não queria estar, ou se você foi conduzido para um lugar por fruto de uma injustiça. O que estava, de repente, relativamente legal, como tudo se já tivesse conduzido para uma normalidade, quem sabe já tinha plano José em sua mente. Eu, a partir do momento que eu estiver avançando aqui com Potifar, conquistando a confiança, quem sabe ele vai me permitir eu procurar a casa do meu pai novamente. Quem sabe ele vai me permitir eu visitar o meu pai, que deve estar muito angustiado. Ele não sabe o que foi que aconteceu.
Ele nem sabia que narrativa foi conduzida para o seu pai. Mas, meus amados irmãos, há quem diga que sempre tem um espaçozinho para as coisas piorarem mais. E diz que naquele momento a mulher de Potifar começa a assediar a José. Eu não quero nem me aprofundar sobre esta parte. O fato é que José resistiu. O fato disse assim, o José nem disse para aquela mulher, eu não cometeria esse pecado contra o meu senhor, o dono desta casa. Não, não foi isso que ele disse. Eu jamais, o teu marido, colocou toda essa propriedade nas minhas mãos. Tudo daqui eu tenho domínio. A única coisa que eu não posso ter acesso é a ti. E eu não pecaria contra o meu Senhor. A gente tem que observar que quando ele diz não pecaria contra o meu Senhor, esse Senhor não está com S minúsculo não. É um S maiúsculo, ele estava falando de Deus. Independente das conveniências humanas, quem sabe, aleluia, poderia ser uma conveniência para José, por que não? Eu já domino tudo, eu tenho tudo, por que não também ter a mulher do Senhor dessa propriedade? Mas ele disse, jamais pecarei contra o meu Senhor. Estava dentro do coração de José, estava dentro da alma que aprendeu com seu pai Jacó, a obediência a Deus, aleluia, o temor a Deus. E quem leva a Deus a sério, Deus o visita também na sua angústia e tribulação. Mais uma injustiça, ele é acusado, e de repente chega Potifar de uma viagem, e de repente encontra toda aquela narrativa. Meus irmãos, não sei se você já observou, isso eu conversei com jovens um pouco acerca disso. Um pecado desse tamanho, não caberia prisão para José. Não caberia uma prisão para José. O que caberia para José era a morte. Sabe o que isso quer dizer? O próprio Potifar, isso é uma reflexão minha, que ao ler isso, o próprio Potifar observava e sabia quem era José. E sabia quem era a mulher dele. Aleluia, deixa eu lhe dizer, vai ter situações que a acusação vai ser grande. Aleluia, o embate vai ser grande. Mas quando você tem uma vida de fidelidade com Deus, você teme a Deus, Deus vai lhe justificar. Ali restava a morte para José. Olhando desse ponto de vista, o que restava para José era a morte. Mas José foi conduzido para a prisão. É como que Potifar quis fazer uma coisa no meio termo, dizendo assim, eu conheço quem é ela, e sei quem é ele. Ali restaria a morte. Não, vou conduzir para a prisão. Mas o que é que acontece, irmão? Vendido por seus irmãos, conduzido pelos ismaelitas, chega à casa de Potifar. Quando tudo parece estar se estabelecendo, o que acontece é uma acusação, pelo qual não tem como ele sair, e ele vai para dentro de uma prisão. O que é que diz nesse terceiro tópico? Quem se mantém fiel também enfrentará encontros de tentações e perseguições, mas resistindo os dias maus, Deus usará as injustiças para cumprimento dos seus propósitos. Não se inquiete não, acalme a sua alma. A injustiça pode ser grande, a narrativa pode ser contrária. Alguém pode lhe dizer coisas que você não fez, que você não realizou. Mas se Deus está em você, você está em Deus. Ele utilizará essas situações para o cumprimento de seus propósitos. A maldade da esposa do seu senhor levou José ao cárcere. Mas dentro desses ambientes hostil, a presença de Deus estava com ele, mesmo diante de uma grande acusação e injustiça. Se a narrativa da esposa de Potifar fosse verdadeira, como eu disse aqui, não caberia a prisão, caberia a morte. Mas ele era um homem justo, fiel, um jovem fiel dentro da casa, distante da casa do seu pai. Agora, dentro da prisão, vejamos o que diz os versículos 20 e 21 do 40, que diz assim. Olha só o que diz essa passagem. E deixa eu ver aqui, porque eu não estou me enrolando aqui. No versículo 20 e 21, que diz assim. O Senhor, porém, estava com José,
e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, e o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia, preste atenção no final do versículo 22, e ele fazia tudo o que um preso fazia dentro da prisão. Por que isso é importante enfatizar? Todo mundo tem aquela ideia de que José chegou dentro da prisão e já foi comandando. Não, irmãos, José era alguém que tinha dentro da sua alma algo de Deus. E quando ele percebeu, mesmo diante de uma grande injustiça, dentro de uma situação complicada, mas ele fazia tudo, diz essa passagem aqui, que ele fazia tudo que um preso faria dentro daquele cenário. Ele poderia, de repente, se esquivar de fazer uma atividade de qualidade ali dentro. E logo, ele foi destacado pelo carcereiro Mó, e percebeu que tudo que José fazia, mesmo dentro da prisão, prosperava. Aleluia! Lembra quando eu disse que não importa a geografia de onde nós estamos, mas se Deus está conosco, o Senhor criará a circunstância para poder nos alcançar. Aleluia, a sua geografia não deve nortear o que você é em Deus, pelo contrário, você será instrumento para consertar o que está destruído, aquilo que está um termo de caos. Deus quer utilizar a mim e a você para alterar aquela situação. O quarto ponto, e eu quero me dirigir para o final: Deus muda tempos e estações, com um propósito para conduzir justiça e verdade a quem Ele quer, ao caminho da vitória. Quando Deus quer lhe conduzir para um estágio de vitória, Ele vai mover tempos e estações, Ele vai criar circunstância para que isso ocorra. E como nós sabemos, dentro dessa passagem, diz que um certo dia, lá vai José novamente acomodado um pouco. Ele agora está chefiando a carceragem. Antes era a casa de Potifar. Ele já tinha uma esperança de voltar. Ali ele já perdeu um pouco mais a esperança de ver seu pai. Está dentro da carceragem. Mas agora ele já é chefe da carceragem. Ele já comandava. Porque tudo que ele fazia prosperava. As escrituras ele nos ensina que nunca a carceragem teve tanta sustentabilidade quanto a presença de José dentro daquela prisão. Então a economia inclusive mudou dentro da carceragem. Começou a haver economia, aquilo que era desperdício deixou de ser desperdício. Aquilo começou, então, um outro cenário, que parece que José está num local que diz assim: nada mais vai acontecer, e tudo vai se estabelecer. Eu estou dentro de um cárcere mesmo, o que resta para o restante da minha vida é isso, mas pelo menos aqui existe um ditado que diz assim: quem não pode ser uma cabeça de um peixe grande, pode ser uma cabeça de um jaraqui. Quem sabe, José já estava pensando dessa forma: estou dentro da carceragem, mas eu tenho uma liderança, eu tenho uma influência, eu coloco a minha influência aqui e domino aqui dentro. Deus não nos chamou para ficarmos em estágio que não foi o que Ele programou. Ele até permite que a gente passe por dentro da casa de Potifar. Ele até permite que a gente passe por injustiça dentro da prisão. Mas Deus tem um propósito diante disso tudo. Ele está cuidando de detalhes que nem você sabe. Aleluia, Ele está forjando a sua alma, Ele está destruindo as suas mãos, para que você esteja habilitado a fazer uma coisa muito, muito, muito além, muito maior daquilo que você pensa e imagina. Aleluia! Uma certa manhã, José, como sempre, vai conduzir as atividades dentro da carceragem. E de repente ele percebe algo diferente. Diz que chegaram mais 2 presos. Todo dia chegava preso dentro da carceragem, mas naquele dia chega o quê? 2 presos. Diferente. 2 presos que servia como copeiro, um como copeiro e o outro como padeiro diante do rei. Acusados, eles vão para aquele lugar. José percebe a inquietação do ambiente e começa a perguntar: o que é que está acontecendo? Não é só a presença, porque preso por preso ia chegando preso todo o tempo, mas esses 2 presos, ele tem sonhos.
O que conduziu José a todo esse cenário, tanto da casa de Potifar, ser vendido pelos seus irmãos e tudo mais, foram situações de sonhos. A partir do momento que José contou sonhos, os seus sonhos, foi gerando inquietações dentro da sua família. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, tudo que José não queria se envolver naquele momento era com sonhos. Eu não sei se você está pegando exatamente a linha da palavra aqui, mas naquele momento, quando José percebe uma inquietação dentro do ambiente, primeira coisa que José faz, ele faz leitura do local. Deixa eu lhe dizer, a gente pode estar na luta, pode estar enclausulado, pode estar em luta, mas nós servimos a Deus. Quando o cenário começa a mudar, a gente tem que estar atento. A gente tem que perceber como é que está a fazer leitura do cenário. Eu vim aqui hoje para lhe dizer, a geografia da tua luta vai mudar. E vem sinais da parte de Deus. Aleluia! Mas você precisa ficar atento o que é que está acontecendo nesse ambiente. Aleluia! Eu quero terminar, mas quero concluir esse entendimento. Diz que José percebeu aquele alvoroço e disse, por que essa inquietação aí? E contaram para José e disse, eles tiveram sonhos. Sim, todo mundo sonha, mas teve um sonho complicado, eles não entendem. Qual foi a resposta de José? E eu quero que você pegue esta revelação da palavra para colocar dentro da sua alma. Ele disse, não é para Deus as coisas difíceis e as interpretações daquilo que não está claro. Se você ler na passagem, foi isso que José disse justamente para ele, não é para Deus, ou seja, estava dentro da prisão, mas não perdeu a consciência que Deus é o Deus que conduz e soluciona coisas complicadas. Aleluia, naquele momento, José vê uma oportunidade, e uma oportunidade que ele poderia se distanciar. Porque se fosse eu e você, o que foi que me conduziu à casa de Potifar? Foi sonhos. O que foi que me conduziu aqui? Uma injustiça. E agora? Estão contando sonho? É como se dissesse assim, eu vou me complicar mais ainda? Vou nada. Não, mas em Deus ele disse, aleluia, foi sonho, me conta aí, porque Deus revela sonho e dá também as interpretações. Porque sonhar todo mundo sonha, mas interpretação é aquilo que vem de Deus. Aí lá vem o copeiro, sonhei que eu via 3 ramos, e 3 ramos vinha as uvas, e ali tinha uma taça na minha mão, e ao esmagar, e eu coloquei e servi ao rei do Egito. O outro se empolga e diz, eu também tive um sonho, pelo qual tinha 3 cestos sobre a minha cabeça, mas as aves de rapina vinham e comia. Naquele momento, José, comprometido com aquilo que é de Deus, disse, para ti o sonho é o seguinte, 3 ramos, 3 dias, voltarás e serás exaltado, e voltarás ao posto de antes, e ali tu vais servir ao rei. O outro pergunta, e a minha situação? O que Deus manda dizer não é o que é conveniente. Ele pegou e disse, contigo vai acontecer o contrário, tu vais morrer durante 3 dias. Porque, meus irmãos, nós temos que compreender que nós servimos a Deus e nós conduzimos a entregar a palavra, mas nós não vamos entregar a palavra que a gente quer, mas tem que entregar a revelação que Deus mandou falar. Aleluia! E assim aconteceu, mas diz que quando o copeiro estava saindo, José segura a roupinha dele e diz assim, olha, não esquece de mim. E o que é que aconteceu, irmão? Esqueceram dele. Mas deixa eu lhe dizer, eu estou finalizando, só para que você traga esse entendimento à sua mente. Quando Deus quer dar vitória a alguém, Deus cria situações, circunstâncias, para que aquele que está esquecido, aquele que foi humilhado, aquele que foi colocado dentro de um calabouço, Deus cria situação. E novamente lá vem o mistério dos sonhos. E a partir daquele momento, quem está sonhando agora não é José, quem está sonhando é o rei do Egito. E eles ficam inquietos, chama os entendidos
do reino. Chama quem pode interpretar, ninguém interpreta. Mas ali estava justamente o copeiro perto, e Deus faz trazer a mente dele: ei, se Deus, Ele quer te conduzir à vitória, aleluia, podem ter esquecido de você, prometeram até ajudar e não ajudaram, tentaram fazer alguma coisa. Diz que naquele momento o copeiro se aproxima de Faraó e diz assim: pequei eu, porque eu não fiz algo que prometi a alguém. O que foi? Alguém, um hebreu que está lá dentro da prisão. Eu só estou aqui porque a interpretação foi dada a ele do sonho que tive. Ó rei, estou aqui te servindo justamente por causa disso. A primeira coisa que disseram: vai e busquem esse hebreu, tragam eles. E diz a palavra de Deus que foram lá e mandaram José se banhar. E um detalhe tão especial que eu acho tão interessante nisso: José foi lembrado, foi esquecido pelo copeiro, mas Deus criou situações para que ele pudesse ser lembrado. Aleluia, aleluia. Agora preste atenção nesta hora. Diz a palavra que naquele momento José se prepara. E tem um detalhe, meus irmãos: quando você estiver lendo as escrituras, peça a unção do Espírito de Deus para lhe revelar, porque foi escrito determinadas passagens, e diz assim: e José se barbeou. Ora, quem tem autoridade para interpretar sonho, poderia não se preocupar com a aparência, mas não, o que é para Deus fazer, Deus faz. Deus deu sonho a Faraó, mas quando ele foi se apresentar, ele precisou se preparar, ele precisou se banhar, ele precisou botar uma nova veste, ele precisou se barbear. O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? O que é impossível ele vai fazer, mas o que é para eu e você fazer, nós temos que nos preparar. Existe um movimento do céu sobre a sua vida. Aleluia! Prepare-se, prepare-se. O que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Mas o que é para eu e você fazer, nós temos que nos preparar, nos habilitar para realizar. E todo mundo sabe o final dessa história. Todo mundo sabe que quando José vai lá, conta o segredo, conta a interpretação correta. E aí o próprio faraó diz: e o que é que eu faço mais? Tu faz o seguinte: aleluia, quem tem o Senhor na nossa vida, quem tem Deus na sua vida, ele não tem síndrome de personalidade, irmão. Quando o faraó disse assim: o que é que eu faço para poder essa interpretação das vacas gordas e das vacas magras? Ele diz: olha, são 7 anos de fartura e depois 7 anos de dificuldade. Prepara homens habilidosos, que têm entendimento, têm a capacidade de conduzir a economia desse local. Faça reserva, guarde, para que possa o Egito prosperar. E naquele momento, fazer o quê? Providenciar alguém que tenha capacidade de fazer isso. A resposta de Faraó: aonde poderíamos encontrar alguém que repousa o Espírito dos deuses, para que possa, aleluia, conduzir isso? Quem vai ser essa pessoa é você, aleluia. A partir do momento que obedecemos a Deus, resistimos os tempos de dificuldade, Deus nos conduzirá em honra, independente da acusação, independente do cenário contrário. Deus é fiel para realizar aquilo que Ele quer em nossa vida. Então prepare-se, o que é para Deus fazer, Ele fará, mas o que é para você fazer, se levante. Aleluia. Eu quero convidar o grupo de louvor para estar aqui neste momento. Nós queremos louvar e agradecer a Deus, mas a palavra que eu quis trazer ao seu coração nesta noite é, aleluia, não importa para onde lhe conduziram, se foi para um momento de tristeza, de angústia, se lhe conduziram por injustiça, situações complicadas, creia verdadeiramente, Deus é fiel. Se tem uma coisa que Deus não abre mão, aleluia, é o senso de justiça e de verdade. Não importa a palavra contrária que lançaram contra a minha vida ou contra a tua vida, os alicerces de Deus é a justiça e a verdade. Teve um sonho e contou, você pode sonhar, que Deus vai cumprir, mesmo em
fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva virá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Deus está preparando tudo. Aleluia! Aleluia! Tempos de seca, muita chuva virá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia! Aleluia! E você que veio neste lugar nos visitar, você que não confessou o Senhor ainda como seu Salvador, os desencontros da tua vida serão consertados com a presença de Deus. Não será lutando sozinho que você vai vencer. Todos nós que aqui estamos temos uma trajetória do que Deus está planejando. Creia verdadeiramente que o poder da obediência, do temor a Deus, Ele nos fará vencer. Receba a vitória nessa semana. Creia verdadeiramente que Deus está abrindo uma porta. Creia verdadeiramente que Deus está quebrando ferrolhos enferrujados. Deus é fiel para cumprir, aleluia, na minha vida e na sua vida, todos os propósitos que Ele vem, aleluia. Eu quero nesta noite, já que já está chegando uma pessoa chorando diante da presença de Deus, você que veio aqui neste lugar, não saia sem a presença do Deus de José. Aleluia! As vestes rasgadas de José simboliza as vestes rasgadas de Jesus. Aleluia! Mas ele, aleluia, ele sofreu a humilhação da cruz. Aleluia, pelos meus e os teus pecados. Os desencontros da tua vida serão consertados por intermédio daquele que tudo conserta, daquele que tudo faz. Aleluia, eu louvo a Deus. Aleluia, porque se tem alguém que ouviu a voz de Deus nesta noite e se inclinou diante dele, haverá cenário mudado, haverá mudança de sentença. Eu creio verdadeiramente nesta noite que sentenças estão sendo modificadas. Aleluia, cenário de morte vai ser convertido na autoridade do poder e da unção de Deus nesta noite. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesta noite.
Aleluia, glorifica a Deus esta hora. Aleluia, apresente a sua vida, a sua casa, os casos complicados, as situações aflitivas. Deus está no comando da vossa história. Aleluia, que possamos estar na presença dEle. Mesmo que o mundo diga que a infidelidade é mais fácil executar. Mesmo que o mundo diga, aleluia, que você é o que não é. Aleluia, mas o que importa é o que Deus diz sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.